Bom dia, que a graça e a paz esteja com todos. Estaremos hoje iniciando a lição de segunda-feira, que tem como título: Por que é necessário um conserto? Pergunta A. O que nos separa da comunhão com o nosso Criador? E o restante da pergunta, né? O que merecemos? Então, o que nos separa da comunhão com o nosso Criador? Nós vemos em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, e o que merecemos? Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós merecemos o quê? A morte, né? Aqui na nota nos diz também que a transgressão colocou o mundo inteiro sobre a sentença de morte, mas o céu se ouviu uma voz a dizer: já achei resgate. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em favor da humanidade caída. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta B. Desde o início, que provisão Deus fez para evitar essa sentença de morte? Então, em Jó, capítulo 33, versículo 24, nos diz: Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. Maravilhoso esse plano de Deus para a nossa vida, de nos resgatar do pecado, né? E Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, nos diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que for morto desde a fundação do mundo. Aqui na nota nos diz que o plano para a nossa redenção não foi um pensamento posterior, não foi feito depois que aconteceu, né, o pecado, que Adão e Eva pecaram. Ele foi formulado após a queda de Adão. Foi uma revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Foi um desdobramento dos princípios que desde as eras eternas tem sido o fundamento do trono de Deus. Então, desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem pelo poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, né? Muitas vezes as pessoas falam: Deus simplesmente poderia não ter permitido que isso acontecesse. Mas olha aqui, Deus não ordenou a existência do pecado, mas preveniu-lhe a chegada e tomou medidas para enfrentar a terrível emergência. Tão grande foi seu amor pelo mundo que fez um concerto de dar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso o amor de Deus. E como Deus, ele já sabia o que fazer, como ele já sabia, né, que quando isso viesse a acontecer, ele já tinha um plano perfeito para nos dar vida, né, que o salário do pecado é a morte, mas Deus tem um amor tão grande por nós, que ele deu o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Estaremos juntos, então, amanhã, permitindo Deus, para dar continuidade a mais uma lição.